Olá, você já ouviu falar do idealismo alemão? Meu nome é Katia Ruttmann, sou escritora, trouxe para você mais um dos estudos que eu faço. Bom, o idealismo alemão ele surgiu na modernidade com base na filosofia de Kant e depois o desenvolvimento dos trabalhos de Fichte, Schelling e principalmente de Hegel. O contexto histórico era aquele momento em que toda a Europa passava, né, por um movimento filosófico forte, influenciado pelo iluminismo, que teve início na França, da Inglaterra e depois ele acabou migrando para a Alemanha. Bom, o idealismo em si surgiu em Platão, onde ele coloca que a fonte do conhecimento está no mundo das ideias, que é abstrato, e o homem, com o uso da razão, traz essas ideias ao mundo físico. Né? O pensamento contrário é o empirismo, onde se pregava que o conhecimento ele adivinha das experiências vivenciadas por cada um no mundo físico. Então, o conhecimento está nos objetos. Bom, Kant ele apresenta o criticismo, que foi mais ou menos uma junção aí das duas ideias. Né? Ele diz que para compreender as experiências vividas é preciso uma razão, assim como só ter a razão sem experienciá-la não tem motivo, é vazia. Ou seja, só podemos conhecer a partir da percepção e ideias que nós temos e colocamos no objeto através dessa interação. Né? E a condição última do processo de conhecer é a existência de um eu que organiza as percepções que nós temos do objeto, que chama realidade objetiva, com base em suas ideias. Né? Bom, Fichte nomeou esse princípio de consciência como sujeito, é o princípio criador de toda a realidade. O Hegel foi além. Ele mostra que a consciência, as ideias e as verdades, elas são mutáveis, que através da dialética, né, onde se tem uma tese e uma antitese, e aí o confronto das duas se forma uma síntese, e que daí depois essa síntese um dia vai voltar a ser uma tese, vai passar a ser uma tese novamente, vai criar uma antítese, e assim vai. Né? Esse processo, ele vai sempre se repetir, ele mostra que a racionalidade vai sempre se ampliando. Né? Essa ampliação vai gerando um autoconhecimento, portanto, aí um crescimento. Né? Ele coloca essa consciência como um espírito. Né? Ele traça um processo de ampliação de consciência em 3 etapas do espírito. No espírito subjetivo, o indivíduo tem a consciência de si. No espírito objetivo, ele passa a ter a consciência do outro e ele com o outro. E no grau máximo é um espírito absoluto, aonde ele tem a consciência de si, daí ele tem a consciência dele com o outro, volta a ele e aí ele acaba criando uma consciência dele com o outro e que há algo acima e que rege tudo isso. Né? Um grau máximo mesmo. A ideia para Hegel é a base de tudo, é o que dá forma à matéria, mas a consciência do eu vai alterando o seu entendimento dessa ideia. Então, quanto mais ele amplia essa ideia, mais robusta essa ideia fica, e aí ele vai mudando o mundo. Né? Não existe nada para ele que esteja fora do ideal. E só a realidade que a gente percebe dessa ideia é que vai se ampliando. Ou seja, o homem amplia a sua consciência e com isso ele vai fazendo um meio melhor. Dentro de uma sociedade, o Hegel quis criar um paralelo onde o espírito subjetivo é o indivíduo da sociedade, o espírito objetivo é o indivíduo e os outros, né? Começa num seio familiar e depois no convívio entre famílias, formando em si a sociedade. E um espírito absoluto, né, que seria o que integra todos, com todas as ideias e racionalidades, ele comparou com o estado ideal, né, que faria essa equalização de todos os conflitos, representaria a consciência, o máximo da consciência humana chegou mais próximo do absoluto. Né? Infelizmente, Hegel foi mal interpretado aí por alguns que consideraram que a sua ideia de Estado falava em autoritarismo e tirania, ou ainda por outros como se fosse a solução através do totalitarismo do Estado, não entendendo o conceito do espírito absoluto tão profundo que ele apresentou. É isso. Gostou? Compartilha.